bem-vindas, irmãos e irmãs, a todos que rezam conosco através das redes sociais, as pessoas que aqui se encontram, ainda número muito restrito. Marcos mostra Jesus como mestre do reino, ensinando as multidões, desde a barca de Pedro. Seu ensino é na base de parábolas ou exemplos. A parábola é uma narração que, sob o aspecto de uma comparação, está destinada a ilustrar o sentido de um ensino religioso. A semente que germina e cresce por si mesma exprime a ação de Deus, que comunica amor e vida a todos, suplantando os poderosos deste mundo que semeiam às vezes a fome e a morte. A segunda parábola exprime que a fé dos discípulos, desprezível diante do mundo, pode gerar um mundo novo de fraternidade e de paz. A prática e o ensino de Jesus são caminho e luz. No Antigo Testamento, as parábolas eram escassas. Um exemplo é 2 Samuel 12, 1, 4, em que Natã dá a conhecer seu crime a Davi. Porém, no Novo Testamento, Jesus usa frequentemente as parábolas, especialmente como parte de seu ensino do reino dos céus, para iluminar certos aspectos do mesmo. No dia de hoje, temos duas pequenas parábolas. A primeira, própria de Marcos, e a segunda, compartilhada por Mateus, 13, 21, e Lucas, 13 a 18. Na parábola da semente, Jesus indica que o reino tem uma força intrínseca que independe dos trabalhadores e trabalhadoras. Na segunda, que o reino, minúsculo nos tempos de Jesus, expandir-se-á de modo a se estender pelo mundo inteiro. O agricultor faz sua vida independente e a semente nasce e cresce sem ter nada que ver com o agricultor, fora o fato de ser semeada por ele no início. Deste modo, Paulo pode afirmar: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus quem fazia crescer. Aquele que planta, nada é. Aquele que rega, nada é. Mas importa somente Deus, que dá o crescimento. 1 Coríntios 3, 6 a 7. Assim dirá Jesus: pois por si mesma a terra frutifica, primeiramente a erva, depois a espiga, depois o trigo pleno de espiga. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus falava a seus discípulos com palavra, do modo que podiam ouvir. Eles tinham ocasião de saber o significado verdadeiro das comparações, por vezes não muito claras para o ouvinte em geral. O caso mais evidente é o do semeador e os diversos terrenos em que a semente cai. Na primeira destas parábolas do dia de hoje, temos a exposição de como o reino se expande como uma força que não depende do ser humano, mas do próprio Deus. O reino é uma realidade que não se pode ignorar. Em que consiste? Jesus não revela sua essência, mas devido ao nome, estamos inclinados a afirmar que o reino, como nova instituição, é uma irrupção da presença de Deus na história humana, que seria uma revelação e uma conquista não violenta, mas interior do ser humano, e que deveria mudar a religião
em primeiro lugar e as relações sociais em segundo termo. Jesus ensinava a seus discípulos e a multidão com maestria. Criava histórias, chamadas parábolas, inspiradas no cotidiano das pessoas do seu tempo. Essas histórias não queriam relatar um fato concreto acontecido, mas passar uma mensagem, um ensinamento prático, moral ou religioso. Os mestres orientais têm facilidade de se utilizar dessa metodologia. Nossa vida de fé deve ser uma fonte de sementes boas e férteis a serem lançadas. A segunda parábola é a do grão de mostarda, pequenino, mas que vai gerar um lindo arbusto. Costumamos dar importância às primeiras aparências. Aquilo que de entrada é vistoso nos chama atenção. No entanto, desprezamos as coisas pouco ou nada chamativas, que até nos passam facilmente despercebidas. Deus, porém, age diferente de nós. A essas duas parábolas, Jesus compara o reino de Deus. Quando está semeado nos nossos corações, no meio da sociedade, ninguém lhe dá importância. Se esses corações, onde as sementes são plantadas, constituírem terra fértil, o reino brota, cresce e floresce. E aí sim, passa a chamar a atenção dos transeuntes. Que nossos corações, prezados irmãos e irmãs, sejam cada vez mais o terreno fértil para acolher a palavra de Deus e produzir muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.